Nessa manhã, nossa classe aqui, compromisso, estuda a lição 9, EBD 9. Deus é galardoador. Texto bíblico são 3, o capítulo 3 de 1 aos Coríntios, capítulo 11 de Hebreus e Apocalipse. São 3 capítulos, capítulo 7, 21 e 22. Nosso texto áureo é Apocalipse 21, 7. Vamos ler já para centrar, esse é o nosso assunto. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 7. Que maravilha! Há uma herança para ser herdada por todos nós que somos seus filhos, filhos amados de Deus. E esse é o assunto da nossa lição. Nos nossos objetivos, nós temos aqui, na área do saber, 4 coisas. Compreender que Deus é galardoador, saber que Deus recompensará os que o buscam, entender que Deus fará novas todas as coisas e certificar-se que na eternidade Deus chamará cada homem para recompensá-lo, segundo o trabalho que tiver feito. Haverá uma recompensa. Todo trabalho há uma recompensa. O mau trabalho é uma recompensa, que são os maus, né? Os que serão excluídos do reino, eles receberão também recompensa por causa disso, o castigo, né? Mas os filhos de Deus receberão recompensa. Na área, então, da prática, da ortopraxia, né? Nós temos identificar as principais causas de divisões na igreja, agradecer a Deus porque um dia nós iremos receber recompensa, mantendo a fé, né? Como diz Jesus, ser fiel até a morte. E descrever coisas novas. Vejo que nossos objetivos práticos geralmente estão trazendo escrever alguma coisa. Para quem gosta de escrever, é fácil, né? Para quem não gosta, é um bom exercício. Quanto mais escreve, mais a gente aprende a escrever. Acho que até todos os namorados um dia fizeram uma carta, né, para namorado, pelo menos isso, né? Fizeram? Vocês fizeram aí? Hã? Os modernos não, né? Manda escrito um torpedo, né? Mas tá escrevendo. Aí a namorada tem que fazer um print para guardar, porque não é a carta que vai ficar lá na gaveta, né? As cartas estão lá na gaveta, não estão? Quem recebeu carta está guardado na gaveta até hoje, né? Então, escrever, né? Descrever as coisas novas que Deus tem preparado. Muito bem, então esse é o nosso assunto hoje. Deus como galardoador. Vamos ao primeiro texto, que está em 1 Coríntios 3, de 1 a 18. Vamos fazer a leitura da primeira parte desse capítulo. 1 Coríntios, capítulo 3. Irmão José Zequinha também chegou aqui, acho que já estava na sala, né? Agora já deixou aqui o bom dia a todos. Irmão Ivon também, que maravilha. Bênção de Deus ter os irmãos conosco. Vamos ler então 1 Coríntios 3, primeira parte desse capítulo. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus,
Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Acabamos de estudar nas quartas-feiras sobre características do crente carnal, né? Que foi baseado neste capítulo, e também as características do crente espiritual, bem como a diferenciação para entender o porquê o homem natural é como ele é. Então, Paulo está tratando aqui sobre isso, e as palavras-chave que nós temos aqui: inveja, carnalidade, divisão, partidarismo, e isso são coisas que nós vemos que existiam na igreja em Corinto. Que igreja complicada que era aquela. Muito complicada. Eu agradeço porque no final do meu ministério, quer dizer, chegando perto do final do meu ministério, Deus me deu uma igreja como essa aqui. Nós vivemos em amor muitos anos aqui, né, desde esses 11 anos, desde que o irmão Zé Fernandes, a gente estava no tempo da congregação, depois a igreja organizada, de lá para cá, né? Eu tenho experimentado sem muito amor, mas já passei por igrejas difíceis, posso dizer certamente isso. Igrejas que foram muito complicadas no ministério, além de complicações por causa do ministério, que a gente já atravessou. Mas essa igreja de Corinto aqui é uma igreja que pode trazer conforto para outras igrejas, né? Porque era muito problemática, era uma igreja carnal, no dizer do apóstolo Paulo, como a gente estudou nas quartas-feiras, vimos isso. Então, a gente entende mais a necessidade de santificação diante disso, quando a gente lê, por exemplo, esse capítulo 3 aqui, de Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Então, nós percebemos mais profundamente como a santificação ela é importante. Aqueles crentes em Corinto, eles viviam ainda no meio daquele contexto de carnalidade, aquele contexto de impiedade. Corinto, de fato, era muito perversa, ela era muito corrompida. De maneira que quando alguém queria falar que alguém é muito depravado, chamava assim de Corinto, né? A cidade de Corinto era uma referência nesse sentido. Então, os crentes, infelizmente, ainda muitos convertidos não há muito tempo, estavam precisando entrar no processo de santificação e não tinham entrado no processo de santificação. Então, santificação é um processo que dura a vida inteira. Não é uma coisa que a gente faz um ano e ganha um diploma, estou santificado, né? E a gente precisa isso ano após ano, mês após mês, dia após dia, a gente precisa lembrar do processo de santificação. E os crentes de uma igreja são maduros quando eles enxergam isso, que passaram dessa fase, entraram numa fase de maturidade e agora eles sabem que nada os separam, porque há uma unidade, uma maturidade, um amor que os une. Certo, irmãos? Então, quando uma igreja é madura, ela ultrapassa essas coisas assim primárias que acontecia ali também em Corinto. E essas palavras-chave descrevem um pouco disso, e ela mantém unida, aconteça o que acontecer. Tem discussão, tem desentendimento, tem opinião diferente, tem gosto diferente, mas o que une é o amor. O que une é aquilo que mais Jesus espera de nós, demonstrar neste mundo o seu amor. Então, quando a igreja se ama, ela demonstra essa característica espiritual de compreender que não importa quem, o que importa é Deus. E a gente todos, cada um de nós, né? Todos nós, estamos desenvolvendo algum trabalho nesse corpo que é a igreja. E vamos ver na lição hoje, né, sobre isso, que o que mais importante é que Deus está presente e Deus é quem faz o crescimento da igreja. Porque nós, nesse ponto de vista, Paulo fala no versículo 6 e 7, que nós somos nitidamente conhecidos, né, pelo mundo, e o Senhor quer ver isso em nós, né, como uma igreja espiritual, sabendo que a única diferença aqui na igreja é Deus. Ele é o único que faz a diferença. Todos nós participamos do conjunto. Não é A ou B ou C, nós estamos fazendo cada um a sua atividade, mas Deus é que dá o crescimento, é Deus que faz a diferença. Paulo fala dele, né? Fala do Apolo, mas ele fala assim, mas Deus, ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Então ele fala, o que é importante para a igreja, é lembrar unicamente de que o crescimento depende de Deus. Então a igreja é vista como uma lavoura, ou como uma edificação, como uma construção. E nisso nós aprendemos, nessa analogia que Paulo faz sobre igreja ser lavoura ou ser construção,
um edifício, nós vemos algumas coisas importantes. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Assim como o casamento, ninguém pode dizer que é casado sozinho, precisa de fazer um compromisso com alguém, né? Estabelecer uma união, um casamento. A igreja é a noiva de Cristo, e Cristo é o noivo. Então nós estamos nesse corpo que é a igreja, mas nós precisamos lembrar que ninguém faz nada sozinho. Versículo 6, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Cada um teve a sua parte. O importante foi que Deus deu o crescimento. A igreja depende de Deus. Não depende de Paulo, não depende de Apolo, não depende de pastor Valdo, não depende de ninguém. A igreja depende de Deus. O crescimento é Deus quem faz. Isso é importante. Nós precisamos lembrar disso. Ninguém faz nada sozinho. Segunda coisa que nós temos é que ser a diferença por si mesmo, ninguém vai conseguir ser. Não é? Quando Paulo está dizendo aqui no versículo 7, de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância. Isso aqui mexe com a gente, né? A gente acha que a gente é importante. E essa tradução da King James eu achei interessante, porque ela toca nesse ponto, né? Na igreja, veja isso aqui, na igreja. Tá? Não é que a gente não é importante, a gente é importante. Mas falando em contexto de crescimento de igreja, falando em contexto de trabalho do Senhor, todos nós somos iguais. Devemos nos considerar iguais. Devemos considerar conservos de Jesus Cristo nesse trabalho. A diferença é Deus. Deus que faz a diferença. Nós não fazemos diferença em nós mesmos. Sabe, aquela coisa egoísta, pensando assim, de ser egoísta, de querer ser a pessoa mais importante. Então, Paulo está dizendo aqui, nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Então, Paulo está focando nessa coisa de igreja. E o que é importante na igreja é Deus. Deus que é importante. Muitos pregadores hoje falam assim: eu quero me esconder atrás da cruz de Cristo. Mas quem aparece é só o pregador. Jesus não aparece. Então, essa é uma ilustração bem rasa, assim, né? Então, às vezes, a gente quer falar isso, eu quero que Jesus... Mas a gente está, na verdade, pensando nessa ideia, muitas vezes querendo a gente ser essa diferença. Então, a gente tem que pensar nisso, que a igreja é uma lavoura, é uma construção, e nós fazemos parte dessa lavoura, dessa construção, cada um no seu dom, no seu trabalho. O importante é Deus. Deus precisa aparecer. Deus precisa ser louvado, invocado. Deus precisa ser apresentado a este mundo que precisa tanto de amor, porque é Ele que realiza o crescimento. Realiza o crescimento em todas as áreas, né? Como o salmista fala no Salmo 127. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Então nós precisamos de Deus. E sentir-se imprescindível, né? Ninguém pode sentir-se imprescindível. A gente vê ao longo da história, né? A gente que tem mais vida cristã, Cidinha, Nádia, né? Alguns irmãos aqui, irmãos, olha, a gente nasceu na igreja. Quem aqui nasceu na igreja também, que nem a gente, assim? Pacheco também, o irmão Pastor Tito? Então a gente nasceu na igreja, né? Então a gente já sabe isso aí, né? Eu falo nasceu na igreja porque, foi eu no caso, fui no Hospital Leão 13, lá em São Paulo, né? Então a gente já viu muito disso, né? Gente que se acha imprescindível na igreja. Eu já vi gente assim, falar, sem eu, isso aqui não vai dar certo. Sério, eu já vi gente falando assim. Aí a gente saiu e o trabalho, ó, foi por água abaixo, né? Porque aquela pessoa se achava imprescindível. Não, não é assim. Ninguém pode sentir-se imprescindível. Versículo 9 está dizendo o apóstolo Paulo aqui: porquanto nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos todos cooperadores. E a lavoura é de Deus, é Deus que está cuidando dessa lavoura, é Deus que está edificando esse edifício. Deus tem os seus planos, apesar de nós. Tem os seus planos, apesar de nós. Às vezes a gente aprende a lição de uma forma mais dura e radical, né? Eu lembro, os irmãos lembram, quando eu falava algumas coisas aqui, eu falava, eu não quero ficar sozinho, eu não quero casar. E Deus levou a Vilma, apesar de eu falar essas coisas aqui no púlpito, né? Eu não queria ficar viúvo. Aconteceu as duas coisas, aí a Cidinha está aqui.
Eu estava lembrando essa semana de novo, quando eu entrei nessa porta, sozinho, Vilma já tinha sido relevada para o céu, o diabo como que no meu ouvido assoprou: o que você está fazendo aqui? Estou aqui para continuar a obra do meu Senhor. Eu sou apenas um cooperador. Estou aqui para cooperar, para continuar, enquanto Deus quiser, enquanto Deus me mandar. E aí acontece coisas na vida da gente, a gente vai aprender essa lição, que Jesus falou assim: aquele que amar pai, mãe, irmão, esposa, filho, filha do que a mim não é digno de mim. Então a gente vai aprendendo que a gente ama mais o Senhor. Isso que é bonito, irmãos, na igreja. A gente vai aprendendo que Deus é mais importante. Ninguém é imprescindível. O imprescindível é depender de Deus, é ser cooperador nesse trabalho de Deus, sabendo que nada pode nos atrapalhar nisso quando nós amamos a Deus. Que qualquer pessoa pode ser substituída. Qualquer pessoa pode ser substituída, porque ninguém é imprescindível. Na igreja a gente aprende isso. Não é verdade? Na igreja a gente aprende isso. A gente pensa assim: e agora? O que vai acontecer? E Deus continua dando crescimento, e Deus continua providenciando que a lavoura, né, amadureça e os frutos venham ser colhidos, que o edifício continue sendo edificado até ficar acabado. Então, algumas pessoas pecam porque se acham imprescindível. Então, nós aprendemos essa lição, que não é assim. E também ninguém pode criar do nada. Versículo 11, apóstolo Paulo escreve: ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, apenas Deus cria do nada. Apenas Deus tem o poder de criar do nada. E nós não podemos fazer nada, criar alguma coisa nova. Nós estamos aqui para dar continuidade à obra que Deus começou através de Jesus Cristo e dos apóstolos, e a igreja foi assim plantada, e ela continua sendo, Deus continua dando crescimento. Ela chegou até aqui, né? Veio lá do Oriente Médio e chegou até aqui. Está aqui no nosso estado, Mato Grosso, aqui nos fins deste Brasil, né? Quase fronteira aqui com a Bolívia, está aqui perto, né? Não está distante daqui. Então, nós também não podemos, ninguém pode subestimar as particularidades. Versículo 12, ele diz: alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Bom, o alicerce é Cristo desse edifício, né? Jesus é o alicerce, e ele é a rocha, né? Ele é sólido e ele está ali, e tudo que está sendo edificado sobre ele são coisas que ou são de ouro, prata e pedras preciosas, que significa o quê? Esses materiais resistentes até o fogo, né? São resistentes. Outros estão edificando sobre essa rocha que é Jesus, madeira, feno e palha. O que é isso? Dissipa fácil, qualquer foguinho queimou, né? Acaba com isso, desaparece. São edificações que não são para a eternidade. São edificações que são temporais. E vindo qualquer juízo, qualquer fogo, então vai revelar que madeira, feno e palha foram edificações péssimas, reprovadas, não irão permanecer para a eternidade. Então, nós não devemos subestimar. Devemos trabalhar com ouro, com prata, com pedras preciosas, fazer coisas de valor para Deus, coisas preciosas. Quando a gente dá de nós, a gente dá o ouro. Quando a gente dá de nós, a gente dá a prata, a gente dá a pedra preciosa para o trabalho. Isso é importante. Estava cavando lá o buraco com o Pacheco e o irmão Ivon ontem, né, pensando: puxa, quanto homem podia estar aqui? Não, nem muitos, porque ainda sábado de manhã não é feriado, né? Mas, dia 2, feriado, nós vamos estar lá de volta para terminar aquele buraco. Aí a gente pensa: puxa, a gente está fazendo um trabalho que nem político não gosta de fazer, né? Que essas obras que não aparecem, ficam debaixo do solo, né? Depois que estiver pronto, ninguém vai lembrar que a gente fez aquilo lá, mas tudo bem, eu estava lá no buraco pensando nisso. Eu estou aqui fazendo esse trabalho para o Senhor. Mesmo aquilo lá é para o Senhor. Tudo que a gente faz, dá o ouro que a gente tem, dá a prata que a gente tem, dá a pedra preciosa que a gente tem, faz com valor, porque é para o Senhor. Então a igreja é isso, tem que ter essa coisa da riqueza, do tesouro. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Pacheco, que assumiu esse campamento, está carregando ele praticamente sozinho. Por isso que eu quis ir de novo, mesmo não tendo muito tempo, né? Meio-dia de sábado ontem, mas a gente foi para ajudar.
que vale a pena ajudar quem está com o coração na obra. Vale a pena ajudar quem está se esforçando. Quem sabe um dia a gente vai ter aquele lá, muita coisa pronta, muita coisa feita. Vamos lembrar do trabalho do irmão Pacheco. Ele que realmente fez com que aquilo não ficasse parado no tempo. Quem sabe nossa igreja vai crescer, se não tiver um barracão feito até lá, vamos fazer um barracão com a nossa exclusividade. Vai ter a chave impressa para os outros usar quando os outros quiserem. Mas se a gente construir, a gente vai ter exclusividade. Eu já estou até pensando, porque é bem perto daqui, dá para fazer boas coisas lá para os nossos adolescentes e nossos homens. Eu acho que a gente pode investir lá, na medida que a gente puder, né? Na medida que a gente puder, a gente vai fazer alguma coisa para ajudar mais, viu, irmão Pacheco? Mas eu estava pensando nisso porque a gente faz para o Senhor. Quando a gente faz para o Senhor, a gente deve dar o melhor para o Senhor. Mesmo que a gente não vai aparecer, mesmo que ninguém vai lembrar, mas sabe, Deus nunca vai esquecer. A recompensa está em Deus. O galardão está no Senhor. Então a gente deve pensar nisso, nessas coisas. E também ninguém pode pular etapas. Versículo 13. Sua obra será manifesta, porquanto o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo. Então o fogo vai queimar a palha, o feno e a madeira. Não vai sobrar nada para a eternidade. Então, mas aí a pedra preciosa, a prata e o ouro, o fogo é o juízo, vai provar e vai permanecer mais puro ainda para a eternidade. Tudo que a gente fez de valor para o Senhor vai permanecer. O fator tempo não vai extinguir nenhuma dessas coisas. E ninguém pode ter resultados antes de investir. Verso 14. Se a obra que alguém construir permanecer, este receberá sua recompensa. Então, estamos investindo. Devemos investir. Nada de desânimo, né? Vamos sempre em frente, confiando que o Senhor está conosco. E a gente, então, investindo, terá muitos resultados. Muitas vezes o investimento exige lágrimas, às vezes exige sacrifício, sangue. Mas lembra, Deus está olhando, Ele vai dar a recompensa. A fé como parâmetro para galardoador. Então, nós temos isso aqui em Hebreus capítulo 11, de 1 a 6. Esse é o capítulo que fala sobre fé, e a maior descrição de fé está aqui. E exemplos também de fé. Então, nós temos a fé, a capacidade de crer em Deus. Não é um sentimento religioso, não. É uma capacidade. Quem tem fé é porque tem capacidade de crer em Deus. Isso é fundamental. A fé, ela é uma coisa fundamental para a nossa relação com Deus. Quem não tem fé não pode ter relacionamento com Deus. A experiência da salvação é pela fé, não é? E as experiências admiráveis que nós temos com o Senhor, de superação, a experiência de atravessar pelo vale da sombra da morte, sair lá em cima do outro lado vitorioso. As experiências que nós temos de resposta de oração, todas as coisas, as experiências maravilhosas, admiráveis que nós temos com o Senhor, são fruto da fé. São fruto da fé. E a fé existe justamente para isso, para agradar a Deus. Então, quando nós agradamos a Deus, isso é prova de fé. Vamos ler? Hebreus 11, 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Hebreus 11, 6. Então, isso aí. A fé existe para agradar a Deus. Se nós estamos agradando a Deus, sinal que nós temos fé. Se não estamos agradando a Deus, porque falta fé. Então, esse é um dos testes que se faz, bem práticos, né? Deus galardoará seu povo. Agora entramos em Apocalipse, capítulo 7, onde nós temos essa descrição muito linda. Nesse capítulo, vou ler aqui a partir do verso 9, Apocalipse 7. Em seguida, olhei, diante de mim, descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. No céu tem palmeira, viu? É lindo lá, onde canta o sabiá. Tem palmeira, né?
E, verso 11, proclamavam com grande voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Esse texto todo nos mostra algumas coisas muito importantes, muito privilegiadas. A fé gera em nós uma forte convicção de que Deus é galardoador. Para quê? Para a gente não desanimar quando passa pela tribulação. A gente lembra que Deus é galardoador. Para quê? Para lembrar que Deus não apenas... Eu não li todo o texto, eu só li o começo aqui do 7. O tempo não permite a gente ler todo o texto, mas todo esse texto está falando sobre isso. Ele nos lembra que Deus não apenas para cessar as aflições, mas também nos recompensará. E que nos enche de força em meio às lutas. Então, a fé nos faz isso. Ela nos enche de força. Quando estamos atravessando por lutas, por provas, o que é que nós temos? Força. É como diz Salomão em um dos seus provérbios. Se no dia da angústia se mostrares frouxo, sua força será pequena. Então, a pessoa que se mostra frouxo no dia da angústia é porque não tem fé. Quem tem fé, na hora da angústia, se mostra forte, duro, rígido. Ele consegue encontrar força onde não tinha mais, talvez. Mas a fé faz isso. A fé renova as forças, como diz Isaías. Faz renovar as nossas forças e nós subimos como asas de águia bem alto. Como é que a águia consegue subir tão alto? Força. E Deus fala que Ele é a nossa força. Então, isso é uma coisa maravilhosa. E é pela maravilhosa graça de Deus, diz o versículo 10 e 12. Vamos ler juntos? E proclamavam com grande voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, exclamando, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Apocalipse 7, 10 e 12. Então as maravilhas que os salvos usufruirão eternamente, descritas neste capítulo, lemos algumas já. Os crentes lá eternamente estão vestidos de branco, com palmas nas mãos, estão cantando para sempre diante do Cordeiro. Não sei os irmãos, mas um dos momentos do meu deleite aqui no mundo, um dos momentos de maior deleite aqui no mundo, é a hora de cantar louvores ao Senhor com a igreja reunida. É um deleite tão grande, é um deleite tão afável, é uma coisa que satisfaz tanto a alma. Eu fico pensando o céu, como será maravilhoso no céu, estarmos cantando diante do Cordeiro, olhando aquele que morreu por nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina como Senhor glorioso. Ele fez isso porque Ele nos amou e nós iremos cantar. Também nunca mais teremos fome, nem sede, nem fome, nem sede. Ontem deu muita sede, né, irmão Pacheco, lá no trabalho. A gente nunca bebe tanta água quando, né, irmão Pastor Tito, teve lá, quando a gente começou. Como a gente bebe água numa hora dessa? Mas no céu não precisa disso. Lá não precisamos de alimento, nem de sede, nem de água, né? Nem o sol vai castigar. Nem o sol vai castigar a gente. Nem calor. Esses dias tem feito 40 graus de novo, por aí, né? Não é fácil o calor. O Ivão literalmente tirava a camisa para torcer, assim, ó. Então, lá não vai ter esse calor. É uma das coisas que a gente vai ter de maravilha para usufruir lá. E lá também, todos, né? Nós seremos apacentados pelo Cordeiro. Ele vai nos levar às águas tranquilas. Embora fale que não vai ter sede, fala que ele vai nos levar às águas tranquilas. É uma água da eternidade, uma água da saciez espiritual. É muito lindo isso. Ele vai nos conduzir a pastos, e isso é ideia de figura de linguagem, dizendo nós seremos cuidados pelo Senhor em
toda a nossa necessidade lá. Ele será o nosso pastor que nos conduzirá às fontes das águas da vida. E o próprio Deus, nosso soberano Senhor, irá enxugar dos olhos toda lágrima. Nenhuma lágrima mais. Aqui a gente derrama lágrimas ainda, mas lá não mais. Quem são esses? Lidos aqui no capítulo 7 de Apocalipse. Quem são esses? Versículo 13 diz: então um dos anciãos me indagou: quem são? E de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? E então João, diante daquela pergunta, no versículo 14, ele respondeu: ó meu Senhor, tu sabes. Então nós temos aqui a revelação de quem são eles no versículo 14. São os que vieram da grande tribulação. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então nós temos a convicção de que o sangue de Jesus não apenas nos dá alívio nas tribulações, mas também nos galardoa de uma forma sobremaneira. Isso é que ajuda a gente a ser sempre bem animado aqui no mundo. Diante de toda prova, toda luta, dificuldade, nós temos a convicção de que não só fomos lavados, mas há um dia de recompensa por vir. Deus irá recompensar. Como diz Paulo em Romanos 8,18, vamos ler? Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8,18. Então vamos manter firmeza, sempre firme. Diante da tribulação do dia a dia, manter firme. Deus vai um dia nos recompensar e nada poderá ser comparado com essa glória que Deus irá revelar um a um. Também nós temos o Deus galardoador em ação, no capítulo 21, mostrando novas coisas, os crentes na eternidade. A história da humanidade, a história do mundo vai chegar ao seu desfecho, ao seu final, a igreja triunfando e nesse tempo Deus restaurando a ordem e Deus transformando tudo, como Paulo escreve e explica isso em 1 Coríntios 15, 52 a 54, num abrir e piscar de olhos, e ele fala então, tudo será transformado. O que nós temos aqui? Novos céus e nova terra, no versículo 1, vi novo céu e nova terra. Nós temos a Nova Jerusalém, que a gente sempre lê na Bíblia, a gente sempre ouve mensagens e músicas, hinos lindos que falam sobre isso. Também aqui no versículo 2, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Nós temos uma nova relação de Cristo com a noiva é a igreja, está aqui no versículo 2, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Nós temos uma nova relação com os homens. Diz o verso 3, eis que o tabernáculo de Deus está agora entre os homens, com os quais ele habitará. Então Deus irá ter um novo relacionamento, habitando no meio do seu povo, e vivendo com eles, Deus sendo Deus presente. Ali será uma coisa maravilhosa, esplêndida isso. A nova experiência de vida, verso 4 nos fala, porque Deus enxugando toda lágrima, Deus não permitindo mais morte, nem pranto, nem lamento, nada dessas coisas que são desta ordem, deste mundo. Então será uma experiência maravilhosa, e todas as coisas serão novas, né? Novas, versículo 5 fala sobre isso, eis que faço novas todas as coisas. E também Deus, então, porque tudo é dele, por ele e para ele, nos dará essas coisas maravilhosas na eternidade, porque fomos fiéis, seremos fiéis até a morte. Então, o Deus, porque dele, né?
Vamos dizer junto? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Então, vamos chegando ao final da lição. O Deus soberano decidiu galardoar. É uma decisão de Deus, como nosso Deus é amoroso, fiel, misericordioso. Ele, do seu trono, governará essa nova ordem estabelecida. Estará lá o trono de Deus, como diz o verso 3. Deus, então, chamará cada um para a recompensa. Cada um será chamado. Walter, aí eu vou ter que me apresentar lá. Vou me apresentar. Vai chamar você, chamar cada um de nós naquele dia. Como? Como? Mas lembra que a eternidade tem fim. Vai chegar a nossa vez. A nossa vez vai ser chamado. Deus vai recompensar a cada um. E verso 12 diz isso, né? Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Então vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo o trabalho do Senhor com alegria, com entusiasmo, com boa vontade, não é? Porque isso traz mais recompensa. Não é que a gente faz por recompensa, mas a gente faz por prazer, estamos servindo ao Senhor. Tudo que Ele fez por nós, o fato de morrer por nosso pecado, nos livrar da pena da morte, nos livrar do inferno, da nossa condenação que era prevista pela lei, e esse era o nosso castigo. Mas Ele nos deu esse galardão, nos deu essa promessa desse galardão, e nós vamos receber isso pela graça, porque Jesus Cristo, Ele disse, eu sou, vamos dizer junto? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Então, 2, 3, isso. Então nós temos aqui Jesus como a totalidade, eternidade, autoridade e nos apresentando um final feliz. Todas as histórias bonitas que a gente aprendia, né? Agora tem uns escritores estranhos, né? Colocando não mais final feliz, uns finais estranhos, né? Mas geralmente o final sempre de um escritor é final feliz. Histórias de televisão, filmes, um mocinho vencendo no final, sempre um final feliz. Mas final feliz de verdade, é quem conseguir a graça de Deus e chegar no céu, né? Se receber a herança que Deus tem preparado. Porque Deus nos salvou para isso. Deus nos salvou para também nos galardoar de uma forma inimaginável, nesse lugar tão lindo e tão maravilhoso que Deus preparou. Como diz 1 Coríntios 2:9. Podemos recitar? No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Então, as coisas... 1 Coríntios 2:9. As coisas que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Você ama a Deus? Então Deus preparou para você. Então você ama a Deus, você está trabalhando para o Senhor, está se dedicando, e Ele preparou. Ele preparou para os que o amam. Ele predispôs para aqueles que o amam. Coisa maravilhosa, não é? Vamos recapitular. Deus, como galardoador, recompensará os que o buscam. A santificação é um processo que dura toda a vida cristã. A igreja, como lavoura e construção, nos ensina que ninguém pode fazer nada sozinho. A fé existe para agradar a Deus. Com ela somos capazes de crer em Deus para experimentar a salvação e uma relação com experiências admiráveis com o Senhor. A fé gera em nós uma forte convicção de que Deus é galardoador. Ela nos ajuda a não desanimar em meio às tribulações,
nos enche de força em meio às lutas. A fé nos lembra que Deus não apenas fará cessar as aflições, mas também nos recompensará. A fé nos fará ver as maravilhas que os salvos usufruirão eternamente, vestidos de branco, cantando para sempre diante do Cordeiro. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, apacentados pelo Cordeiro diante do trono, e o próprio Deus, soberano e absoluto, enxugará dos seus olhos toda lágrima. A fé nos fará ver as maravilhas que os salvos usufruirão eternamente, novos céus e nova terra, nova Jerusalém, nova relação com os homens, a noiva, nova experiência de vida, novas serão todas as coisas, o Senhor no seu trono governa, nova ordem estabelecida, Deus nos salvou e nos galardoará inimaginavelmente nesse lugar maravilhoso. Então, ainda que tenhamos todas essas descrições, ainda não dá para imaginar tudo que é, ou tudo que será. Né? Ele vai nos galardoar. Paulo fala, nem metade foi contada. Então, se nós temos na Bíblia tanta descrição linda, tanta coisa maravilhosa, isso não é nem metade. Então, o resto é surpresa, né? Chegar lá de surpresa, a gente vai ver as coisas que Deus tem preparado para nós. Então, isso fala, nosso Deus, que Ele é Deus galardoador. Então, a gente vê hoje, mas essa parte da teologia, que a gente aprende como Deus é tão maravilhoso. O que nós merecíamos? O que nós merecemos? O que nós merecemos? Nada, né? Por causa do pecado. Por causa do pecado, nós somos pecadores. Mas Deus nos galardoará pela sua graça maravilhosa. Que fomos lavados pelo sangue de Jesus e aceitamos esse compromisso de fé, de desenvolver a vida cristã de uma forma que agrada a Deus. E aí estará a recompensa. Iremos receber, não por méritos, mas pelo mérito de Jesus, pela graça eterna, salvadora de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Coisa maravilhosa.